una cosa che attira l'attenzione. Uno di loro, 60 anni dopo, o di più forse, scrisse sul Vangelo, erano verso le 4 del pomeriggio, scrisse l'ora. E questa è una cosa che ci fa pensare. Ogni autentico incontro con Gesù rimane nella memoria viva, non si dimentica mai. Tanti incontri tu li dimentichi, ma l'incontro con Gesù vero rimane sempre. E questi tanti anni dopo si ricordavano anche l'ora. Non avevano potuto dimenticare questo incontro così felice, così pieno, che le aveva cambiato la vita. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Eric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles tout le temps, sans exception. Globex 2000. A Casa do Câmbio. Trocamos dinheiro para 80 países. Temos as melhores taxas do mercado e não cobramos comissão na transação. Estamos há 20 anos no Quebec. Agora com 7 sucursais. Negociamos com empresas e particulares. Convertir avant de partir. Se precisa de euros, venha a Globex 2000. Globex 2000. Aqui em Carroceria Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Le Baron ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 5757 Papineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! A TAP Air Portugal oferece voos diretos de Toronto e de Montreal para Lisboa. Nesta época, a TAP vai aumentar as frequências a partir das 2 cidades no Canadá. Mais voos diretos para Portugal com ligações para o resto da Europa. Ao reservar o seu voo pela TAP, tem ainda direito a uma alteração gratuita. TAP Air Portugal. Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici, ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada. Aqui Augusto Fernandes, agora com a Remax Infinité, para bem servir a comunidade portuguesa em Quebec. O Cuco Rico informa os seus clientes que nesta fase da Covid-19 mantém-se aberto 7 dias por semana.
agora com serviço de Uber na entrega. Cocorico, há 50 anos a servir no bairro português. Mestre Maharishi, o maior astrólogo na América do Norte, traz as soluções a 100% para os seus problemas. Mestre Maharishi, consulta em privado e confidencial. Mestre Maharishi, 438-220-5353. Mestre Maharishi. Quinas, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. É na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, que vamos assistir à celebração deste domingo. É o terceiro do tempo comum. Todos juntos viemos para louvar o Senhor. Pai de eterna bondade, Deus vivo libertador. Todo o povo reunido num canto novo louvor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Os pais e mães de família venham todos celebrar a força nova da vida. Vamos alegres cantar. A juventude, as crianças, todos reunidos no amor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. As intenções desta celebração: Luís Jardim, Maria Amália Casaca, Maria dos Anjos Melo, Landalino Vitória, Gilberto da Ponte, António Matias, João Evangelista Guiomar, Leonildo Miranda, Alfredo Medeiros, Francisco Machado, Maria do Céu Medeiros, Jacinto Pimentel, Alfredo Rodrigues, António Linhares Rosolina, David Castelo, Maria de Lourdes Linhares, António Carvalho, António Raposo, pedido da família, Ana Maria Roque, Eduarda Rodrigues de Sá, Fernando Couto, José Pacheco, Manuel Arruda Botelho, António Raposo, Filomena Vieira, Maria Vilma Couto, Maria dos Anjos Arruda, Agostinho Correia, Hilda Garcia, Manuel Tavares e Úrsula Guiomar. Eu caminharei em direção a Deus, que alegra os filhos seus. Glória ao Pai, glória ao Filho, Senhor. Glória ao Espírito Santo.
Uma saudação a todos aqueles que acompanham essa missa pela TV Montreal Magazine. Todas as intenções que nós temos hoje para essa celebração, que são intenções de missa do povo, mas sobretudo também a nossa intenção geral, pedindo a Deus para que a gente possa passar o melhor possível por esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Então, irmãos, vamos agora iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos pecadores, irmãos. Deus nos chama cada dia a ouvir a sua palavra, a colocá-la em prática em nossa vida. Deus nos chama à conversão. Nesse momento vamos todos nos reconhecer pecadores e juntos vamos confessar os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em muitas boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus. Levava 3 dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, caminhou durante um dia e começou a pregar, dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus via as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Refrão. Ensinai-me, Senhor, os povos caminhos, os vossos caminhos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos,
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças, que são eternas. Lembrai-vos de mim, segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. O Senhor é bom e reto. Ensina o caminho aos pecadores. Orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os que têm esposas procedam como se as não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que andam alegres como se não andassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que utilizam este mundo como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Bem, caríssimos irmãos, hoje a palavra de Deus nos coloca dentro desse contexto do chamado que Jesus faz aos primeiros discípulos, que Marcos hoje narra para nós, os discípulos Simão, André, Tiago e João. Então é ao longo do mar ali, onde Jesus virá esses pescadores, e eles estavam na barca, lançando as redes ao mar, consertando as redes, porque as redes rasgam, se estragam, então precisam ser consertadas. E a pergunta inicial para nós, que vai comandar essa nossa reflexão, é essa questão: que tipo de rede precisamos consertar
na nossa vida. Isso é uma grande metáfora que aparece hoje aqui no Evangelho. Quais as redes que temos que consertar nas nossas vidas? Eu diria que há 3 áreas que nós temos que reparar ou consertar, que é nosso relacionamento com Deus, é um tipo de rede que se rasga e a gente tem que consertar, nosso relacionamento entre nós e as outras pessoas, e terceiro, o relacionamento das pessoas com Deus. Nós podemos ajudá-las a consertar o relacionamento com Deus. Ou seja, a expressão consertar as redes, que é o grego aqui katartizo. Katartizo é consertar, é restaurar, é reparar. Ou seja, isso nós temos que trazer para a nossa vida. Primeiro, nossa relação com Deus precisa reparar e consertar. A missão de Jesus foi consertar, reparar a relação entre as pessoas e Deus. Marcos 1,14. Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, Jesus ele começa primeiro com seus discípulos, mas depois ele vai seguir adiante em direção àquela multidão. Então, que tipo de remendo necessita nessas redes? Para consertar essas redes? Ora, primeiro, ser restaurado do pecado, sem dúvida, não é? Do pecado para a vida novamente. Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoesta-o em espírito de mansidão. E tem cuidado de ti mesmo, para que não caiais também em tentação. E também Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. Vós estáveis mortos em vossos pecados, mas Deus, rico em misericórdia, vos deu vida novamente em Cristo Jesus. Percebe, portanto, que Paulo está falando aqui de uma restauração. Essa restauração entre nós e Deus, da morte para a vida, isso é uma restauração. E de ser pecador para ser justo. Então, Paulo fala no sentido aqui que a gente pode aplicar na nossa vida. E como isso acontece? Claro, confiando em Deus, claro, tendo fé em Deus, entregando nossas mãos nas mãos de Deus, entregando-nos, né, nas mãos de Deus, para que aconteça essa restauração. Nós somos como que a rede nas mãos de Deus a ser consertada. A rede cheia de buracos somos nós, na verdade, que deve ser consertada por Deus. Agora, num segundo nível, que é a nossa relação com os outros, porque também abrem-se buracos nessa rede aí, dos nossos relacionamentos com as pessoas. Eu me lembro de um caso de uma mulher, ela fez um grande empréstimo para o sogro e esse homem não veio a pagar o que devia para ela. Ele pegou um empréstimo com ela, perdeu todo o dinheiro, se deu muito mal no negócio que ele fez lá e não conseguia mais pagá-la. Ela ficou bastante chateada, digamos assim, entristecida com a situação, embora fosse o sogro dela. Ela ficou rezando em uns 2 anos, 3 anos, para conseguir perdoar. Porque aquilo colocou ela numa situação difícil, era o dinheiro e a economia que ela tinha, que ela prestou confiando para alguém de família que perdeu tudo e que ela sabia que não ia pagar facilmente isso, ou nunca pagaria. Ela ficou uns 2, 3 anos rezando aí, para conseguir tirar do coração uma certa raiva do sogro, digamos assim, não é? O reparo aqui é o perdão, é claro. Nós estamos falando aqui de reparar pelo perdão. E por que perdoar? Porque é a questão do relacionamento uns com os outros. Aqui entra o perdão. Lucas 17, versículo 3 de 4. Quando Deus ordena justamente a perdoar. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti e te procurar, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então isso aqui é um mandamento. O mandamento do perdão é um mandamento que permeia nossas relações uns com os outros. Mas também não dá força para o diabo, porque São Paulo diz assim, Efésios 4, 26, mesmo em cólera, não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio, porque o demônio ele pode aproveitar aquele momento que ele percebe que tem uma brecha na vida da pessoa, porque ali tem muito ódio, é onde ele cresce.
É onde o Espírito Santo sai de fininho e o demônio entra pela brecha, é desse jeito. Então é onde a gente não pode dar brecha, né, para Satanás, que é o que Paulo vai dizer. A nossa relação com Deus é afetada, evidentemente. Marcos 6,15. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Ou seja, a nossa relação com Deus também é afetada, não é só a nossa relação uns com os outros. A nossa relação com Deus será também problematizada, abalada, não é? E o crescimento espiritual também é afetado, não é? Porque a gente tem que crescer, mas a gente tem que crescer para Deus, mas a gente pode crescer para um ponto de discórdia. Crescer para o ponto da discórdia que é o grande problema, porque isso pode nos levar a problematizar nossos relacionamentos com as pessoas. E gera também capacitação física, porque a falta de perdão causa o estresse, a ansiedade, o ressentimento, doenças físicas, enfim, doenças espirituais, etc, 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 né? Nosso relacionamento também vai ser afetado. Porque as pessoas, elas não gostam de estar ao redor de pessoas amargas. A gente não gosta de pessoas amargas, que parece que chupou um limão, está azeda. Que negócio muito complicado estar perto dessas pessoas, né? A gente gosta de pessoas mais doces, né? Mais agradáveis, né? Mas o nosso relacionamento pode ser envenenado, né? E aí está. Porque a gente problematiza demais. Se a gente seguisse a palavra de Deus, naquilo que ele está dizendo, que a gente deveria aplicar na nossa vida, tudo seria mais simples e mais fácil, não é? Tem um provérbio chinês, um provérbio antigo, o chinês tem muitos provérbios antigos que são antigos, né? Vamos lá para antes de Cristo, 1000 anos, 2000 anos, 3000 antes de Cristo, os chineses estavam lá, 3000 anos antes de Cristo, né? Então, os provérbios deles nos ajudam, às vezes, a pensar algumas coisas, né? Um provérbio que diz assim, antes de trilhar o caminho da vingança, cave 2 covas. Antes de trilhares o caminho da vingança, cave 2 covas, não é? Porque ao magoar a outra pessoa, você também vai se magoar. Então, se eu vou magoar, eu vou jogar a pessoa na cova, mas eu também vou me magoar. Quando eu magoo, eu também cairei numa cova. Então, se trilhares o caminho da vingança, cava logo 2 covas, que uma é para você cair dentro. Certeza vai precisar. Portanto, a vingança, né, faz tanto mal ao inimigo quanto a quem se vinga. Não faz mal só ao outro, faz mal a quem também pratica. Não é? E depois, o terceiro ponto, a relação dos outros com Deus. Porque eu também posso ajudar as pessoas no seu relacionamento com Deus. É onde a rede se rasga também, digamos assim. Não é? Aqui a gente tem que olhar para as pessoas caídas, que caem facilmente. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for apanhado em pecado, vocês que vivem no Espírito, restaurem essa pessoa gentilmente. Aqui São Paulo coloca uma ênfase em ser gentil, porque tem que ter um certo cuidado, o jeito, a aproximação. Nada com aquela coisa de querer ir para cima, querer repreender, de querer... Né? Não é isso que Paulo propõe. Paulo está dizendo que se a gente vai entrar na vida de uma outra pessoa, você tem que ter licença primeiro para entrar, é claro, né? Depois você tem que ter um jeito para ajudar a pessoa, talvez em alguns conselhos, talvez em algumas orientações, que aquelas pessoas que vivem no Espírito podem dar para aquelas pessoas que caem em determinado momento. Todos podem cair em determinado momento e todos podem precisar de ajuda para se levantar de novo, não é? É a mesma palavra grega que aparece em Marcos 1:9, quando Paulo fala aqui de restaurem essa pessoa gentilmente. Essa palavra, esse verbo restaurar, em Marcos 1:9 aparece no mesmo sentido, né? São pessoas com relacionamento rasgado, então é como a rede que se rasga aqui do Evangelho. O relacionamento rasgado com Deus, não é? Que precisa ajudar a consertar. Então, se todas as pessoas caminhassem para uma restauração, assim a igreja ela ficaria mais plena, a igreja ela ficaria mais cheia, a igreja com certeza ganharia, né, se as pessoas restaurassem suas vidas diante de Deus. Não é? Alguém vai precisar da nossa ajuda muitas vezes, ou talvez do nosso ministério de restauração, digamos assim, não é? Sempre alguma pessoa vai necessitar disso. Então, tem o caso em que uma pessoa dentro de uma comunidade cometeu um pecado grave,
cometeu uma falta grave dentro da igreja e o padre teve que chamar algumas pessoas para conversar sobre o que tinha acontecido. E contou o que tinha acontecido, uma situação um pouco assim complicada, né? E ele perguntou para todo mundo, se fosse você no seu lugar, se você tivesse no lugar dessa pessoa, perguntou ao padre, o que vocês fariam? Aí eles disseram, padre, eu nunca faria isso. E o outro também, eu nunca faria isso. O outro também respondeu, eu nunca faria isso, Deus me livre. E o outro, finalmente um senhor, né? Um senhor, falou, olha padre, se eu tivesse feito isso, talvez eu teria caído mais fundo ainda e ia precisar de ajuda. Aí o padre falou, muito bem, é você que serve para vir comigo para eu conversar com essa pessoa. Os outros que disseram, eu nunca faria, esses não serviram. Mas esse aqui que foi mais reconhecedor da probabilidade dele também cometer uma falta, esse servia para ajudar a aconselhar essa pessoa, ajudar essa pessoa. Porque com certeza ia ser mais indulgente, não é? As outras pessoas não serviam na opinião do padre. E é correto, e está certo, não é? Porque quem necessita dessa ajuda? Bem, mesmo o povo de Deus, mesmo dentro do povo de Deus e entre os santos, tiveram que ser restaurados. Mesmo os santos teve momentos em que eles precisavam de ajuda, necessitaram de ajuda. Se a gente for na Sagrada Escritura, Moisés, quando ele assassinou uma pessoa no Egito e fugiu para o deserto, então Moisés ele precisava de restauração. Até aquele chamado que Deus fez foi uma restauração para Moisés, não é? Se a gente for a Davi, que assassinou Urias, ficou com a Bersabeia, e Samuel, que foi mandado por Deus para... Vai lá e conversa com ele está precisando de uma ajuda para sair desse abismo onde ele entrou. Deus falou isso para Samuel para ajudar, não é? Maria Madalena, por exemplo, Maria Madalena, perdoada por Jesus, foi restaurada pelo próprio Cristo, não é? A mulher do poço, em João 5, a mulher do poço, a gente sabe que é a história dela. Uma mulher com uma vida um pouco problemática, ela tinha um amante, aí ficou com outro e outro e outro. Jesus falou, não, todos foram amantes seus, nenhum foi seu marido. Estava no quinto, já, é a mulher do poço, a samaritana. Essa mulher vai ser restaurada por Cristo, não é? Pedro também, Pedro jurou fidelidade, negou Jesus 3 vezes, correu, foi embora para chorar, vai virar apóstolo, mas para virar apóstolo de Jesus, ele vai precisar ser restaurado também. Então, se a gente perceber, a própria Sagrada Escritura nos apresenta muitos e muitos casos de pessoas que tiveram que passar por momentos de restauração. É como uma rede que se rasga e a gente vai precisar ajudar a consertar. Pode ser na nossa vida, pode ser na vida do outro, pode ser na nossa vida de relacionamento com Deus, às vezes se rasga a rede, não é? Então a gente precisa entender que essa metáfora se aplica na nossa vida, não é? Esses homens consertando as redes, isso é para nós também entendermos que em algum momento da nossa vida, talvez a gente vai precisar consertar essas redes também. A gente não pode medir as pessoas por um único erro cometido. A gente não pode fazer isso. Isso significa julgar, né, duramente as pessoas. Não é? Só porque a pessoa falhou quer dizer que Deus vai recusar a pessoa? Não necessariamente. Deus sempre vai dar uma outra chance, porque Deus é que conhece cada pessoa. Então Deus é que sabe da situação de cada pessoa. E a gente sabe também que restauração leva tempo. As coisas não são imediatas, né? As coisas não são automáticas. Então as coisas demandam tempo, demandam prazo, e Deus sabe de tudo isso, que é o que Deus sabe que nós não sabemos. Então a gente precisa agir aí com mais misericórdia, entendendo que esse consertar as redes, né, se aplica metaforicamente em toda a nossa vida, a nossa espiritualidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos passar agora para o nosso momento do ofertório. Pai nosso que estais no céu, tudo nós queremos dar. O pouco que nós fizemos, também vamos ofertar. Abençoai a nossa oferta. Olhai as crianças do mundo, suspirando por amor. Abençoai a nossa oferta. Olhai os velhinhos que sofrem, sem ninguém, sem lá nem pão. Aos homens Deus quis falar, e à terra o Filho mandou. A todos veio anunciar, o reino de Deus chegou. Olhai, Senhor, nós vos pedimos, a fome que existe no mundo e a pobreza dos sem pão. Olhai, Senhor, a vossa igreja, com ela nós caminhamos, de mãos dadas com amor. Ora, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações ao alto. O nosso coração está em. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir o povo santo em vosso louvor, estender os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Cristiano e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. E enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos juntos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos bendiga. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Hostia Santa, Maço Cordeiro, amor primeiro do meu amor, hostia santa, vou ter a dita de uma visita
Jesus está. Eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está. Eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Hóstia santa, venha minha alma trazer-me a calma, vem dar-lhe a luz. Hóstia santa, vem firme, eu creio que no teu seio está Jesus. Jesus está. Eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está. Eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Então, lembramos que nós nesse mês estamos recebendo o dízimo de todos os nossos paroquianos. Aqueles que quiserem podem passar e apenas colocar o envelope aqui na porta da casa paroquial, por dentro, com o seu envelope próprio, tem o número e tudo, e eu simplesmente marco no livro a entrega do dízimo. E as pessoas estão ligando, algumas pessoas que querem conversar, pessoas que estão doentes ou em hospital, costumam às vezes nos ligar para conversar um pouco, que é o que nesse momento nós estamos fazendo. Pode ligar também para às vezes conversar, às vezes contar um pouco a situação. Lembrando que a gente precisa cuidar nesse tempo, né, com o isolamento, sobretudo, mas há pessoas que estão se sentindo um pouco solitárias, deprimidas, não é? Então procure variar um pouco, né? Ouvir música, ler um pouquinho, não é? Nada vai impedir que a pessoa crie uma variedade. Às vezes caminhar um pouquinho sozinha também dá para caminhar ali, próximo da casa, não há problema. De modo que consiga ir passando por esse tempo de confinamento, que é essa zona vermelha que nós estamos atravessando nesse momento, e até 8 de fevereiro, agora que a gente temos aí a pretensão de reabrir de novo a igreja para participação dos nossos fiéis. Muito bem, vamos agora fazer a bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
confiarei nessa voz que não se impõe, mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a segredar. Confiarei, ainda que mil outras vozes corram muito mais velozes para me fazer parar, e avançarei no meu caminho. Agora eu sei que tu comigo vens também, aonde fores, aí estarei, em ti avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. Terminou a celebração deste domingo. No Evangelho de hoje, a referência vai de encontro ao perdão. Tantas das vezes é difícil perdoar o próximo. Quando nos magoam, demora muitas das vezes anos para se encontrar o fundo do nosso ego, o fundo do nosso eu. A vingança, outra palavra muito difícil. Por que é que vamos fazer mal ao outro quando sabemos que vamos ser também afetados? Pense bem nestes dois aspectos. Vamos todos de encontro à voz de Deus. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque, se laver les mains régulièrement et éviter les déplacements. En cas de symptômes, passez le test et respectez les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Equipe Olívia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Equipe Olívia Paiva, há 30 anos a bem servir. Agora com terreno à venda para construir casa a 32 mil pés quadrados em zona residencial, no centro de São Juliane, perto de Juliette. Equipe Olívia Paiva, 514-707-8877. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, uma
maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Mestre Maharishi, o maior astrólogo na América do Norte, traz as soluções a 100% para os seus problemas. Mestre Maharishi, consulta em privado e confidencial. Mestre Maharishi, Montreal 438-220-5353. Mestre Maharishi. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça. Et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux. Et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici. Ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada. Pleni sunt sceli et terra, maestas
eternus es Filius. O liberanus susceturus homine, honoruisti virginis uterum. Tu delico mortis aculeo, aperoisti redemptibus regna celorum. Tu dexterante iseres in gloria Patris, io dextre delis eserenturus. Te ergo que sumus tuis famulis subveni, vos precioso sanguine redemisti. Eterna fac, sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum Domine, et benedicere editati tuae, et regeos, et extolle illos usque in eternum, per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in seculum, et in seculum seculi. Dignare Domine die istos, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem amorus sperabimus in te, Domine, speravi, non confundar in eterno.